Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto que, olha, muita gente conhece ou pelo menos já ouviu falar, quase sempre por um motivo bem doloroso: urolitíase. Ou, para simplificar, as famosas pedras nos rins. Isso. A nossa fonte para essa análise é um material de peso, viu? São as diretrizes de 2025 da Associação Europeia de Urologia. É um guia super denso, feito por urologistas, mas a nossa missão aqui é outra. É traduzir, né? Exatamente. É extrair o que tem de mais crucial, de mais novo e traduzir para qualquer pessoa interessada em saúde. E é um assunto que, nossa, não para de crescer em importância. Os números que essas diretrizes trazem são impressionantes. Em alguns países, a chance de uma pessoa ter uma pedra no rim pode chegar a 20%. 20%. É muita coisa. É muita coisa. E não é algo estático, a prevalência está aumentando no mundo todo. E isso tem a ver com o nosso estilo de vida, com a dieta. É um reflexo dos tempos modernos, assim, nos nossos rins. Mas o que eu acho mais fascinante é que não existe a pedra no rim. Existe um universo de pedras diferentes. Ah, isso é interessante. E decifrar a composição de cada uma é o primeiro passo, o mais crucial para um tratamento que funcione e principalmente para evitar que o problema volte. Então vamos começar por aí, pelo básico do básico. O que é, afinal, uma pedra no rim? De que são feitas? Exato. Pense nelas como cristais que se formam quando a urina tem substâncias demais e pouco líquido para dissolver tudo. A grande maioria, tipo uns 80% dos casos, são as de oxalato de cálcio. Ok, essa é a mais comum. É a mais comum de todas. Mas a variedade é enorme. A gente tem as pedras de estruvita, por exemplo, que são bem diferentes. E o que elas têm de diferente? Elas quase sempre estão ligadas a infecções urinárias crônicas, sabe? Causadas por bactérias bem específicas que produzem uma enzima que, bom, ela bagunça toda a química da urina, Sei. deixa a urina muito alcalina e aí esses cristais se formam. Ou seja, nesse caso, a causa não é só o que a pessoa come ou bebe, mas uma infecção que tem que ser tratada. Exatamente. Aí tem também as de ácido úrico, que são bem conhecidas. Sim. Essas estão mais ligadas ao metabolismo e à dieta. Um consumo muito alto de proteína animal, por exemplo, pode levar a um excesso de ácido úrico na urina. E se, junto com isso, a urina for muito ácida, pronto, o cenário está montado para formar pedra. Entendi. E o guia ainda menciona outras causas um pouco mais raras, como as genéticas, que formam pedras de cistina e até pedras induzidas por alguns medicamentos. Nossa, isso é fundamental. Então, saber do que a pedra é feita não é só uma curiosidade, é um mapa. O mapa que vai guiar toda a estratégia. Perfeito. E o guia também fala muito sobre identificar quem são as pessoas com maior risco de ter isso de novo e de novo. Não é só azar, né? De jeito nenhum. O conceito de formador de cálculos de alto risco é central. A prevenção deixa de ser genérica e passa a ser personalizada. E quem são essas pessoas? Bom, o guia lista vários fatores. Por exemplo, a idade do primeiro episódio. Se alguém forma uma pedra na infância ou na adolescência, o alerta já acende. Histórico familiar também pesa muito. E sobre as condições de saúde? Outras doenças podem aumentar esse risco? Sem dúvida. O guia destaca a associação com a síndrome metabólica. Obesidade, pressão alta, diabetes. Essa constelação de problemas, ela altera o metabolismo do corpo de um jeito que favorece a formação de pedras. Doenças gastrointestinais, tipo doença de Crohn ou quem fez cirurgia bariátrica, também são um fator de risco importante. Elas mudam a absorção de nutrientes. E você mencionou fatores anatômicos. Eu nunca pensaria que o formato do rim pudesse ser um risco. Como assim? É uma questão de fluxo, de encanamento, digamos. Certo. O sistema urinário é como um rio. Se a água flui livre, os sedimentos vão embora. Mas se tem uma barreira, uma curva fechada, a água fica meio parada e os sedimentos se depositam. Condições como o rim ferradura ou uma obstrução na saída do rim criam áreas onde a urina fica mais tempo parada. E aí os cristais têm tempo de se juntar. Exatamente. E tudo isso reforça uma conexão preocupante. Ter pedras repetidamente pode ser um sinal de alerta para o desenvolvimento de doença renal crônica no futuro. Então entendemos o perfil do problema. Mas vamos para a prática.
A maioria das pessoas só descobre isso no pronto-socorro, né? Com aquela dor terrível. É o cenário clássico. Uma dor lombar súbita, intensíssima. Uma das piores dores que existem. E nesse momento de crise, a imagem é fundamental. A primeira ferramenta que as diretrizes recomendam é o ultrassom. Certo. Ele é rápido, não usa radiação e é ótimo para olhar dentro do rim. Ele mostra se tem pedras lá e, mais importante, se o rim está dilatado, o que a gente chama de hidronefrose. Que é o sinal da obstrução. Exato. Mas o ultrassom tem limitações, não é? Ele consegue ver a pedra no meio do caminho, no ureter? Essa é a questão. O ureter é difícil de ver no ultrassom. Fica escondido. É por isso que, para dor aguda no flanco, o padrão ouro, o exame definitivo, é a tomografia computadorizada sem contraste. Ah, sim. Ela nos dá um mapa tridimensional de altíssima resolução. Ela não só encontra a pedra com quase 100% de certeza, como diz o tamanho, a localização e até a densidade. E por que a densidade é importante? Ajuda a gente a prever se a pedra é mais dura ou mais mole. Isso influencia muito na escolha do tratamento. E a questão da radiação? Fazer várias tomografias parece preocupante. É uma preocupação central nas diretrizes. A recomendação é clara: usar sempre protocolos de tomografia de baixa dose. A tecnologia evoluiu muito. Hoje a gente consegue imagens ótimas com uma fração da radiação que se usava antes. E essa balança entre precisão e segurança fica ainda mais delicada em grupos como gestantes e crianças, né? Nesses casos, o protocolo é ainda mais rigoroso. Em gestantes, a regra número 1 é evitar radiação. Certo. Então, o ultrassom é sempre a primeira e muitas vezes a única ferramenta. E se não for suficiente? Se a dúvida persistir, a segunda linha é a ressonância magnética. Ela não mostra a pedra, mas mostra a dilatação, a obstrução. A tomo de baixa dose é o último recurso, uma exceção. E nas crianças a lógica é parecida. Sim, mas com uma ênfase ainda maior em minimizar a radiação. O ultrassom é rei. E tudo é guiado pelo princípio ALARA. ALARA. É uma sigla em inglês para tão baixo quanto razoavelmente execuível. É uma filosofia de trabalho. Obter o diagnóstico com o mínimo absoluto de radiação. Perfeito. O diagnóstico foi feito, a pedra está lá, causando aquela dor terrível. Qual o primeiro passo? Imagino que seja apagar esse incêndio. Exatamente. E aqui o guia traz um ponto muito importante. Para a dor da cólica renal, os anti-inflamatórios não esteroides, os AINES, são considerados mais eficazes que os opioides como a morfina. Isso é interessante. Por quê? Eu imaginaria que um analgésico potente como a morfina seria a primeira escolha. A lógica é que a dor não vem da pedra arranhando o ureter, como muita gente pensa. A dor vem da pressão. Da pressão. Da pressão e da inflamação. A urina não passa, o rim dilata e isso dói muito. Os anti-inflamatórios agem direto na inflamação e no espasmo do ureter. Eles atacam a causa da dor. Entendi. O opioide só mascara o sintoma no cérebro. Exato. Por isso os AINES são a primeira linha. Dor controlada. E agora? É só sentar e esperar a pedra sair. Para muitas pedras, a resposta é sim. É o tratamento conservador. Pedras pequenas, abaixo de 5 milímetros, têm uma chance altíssima de sair sozinhas. Mas dá para dar uma ajudinha. Dá sim. É aí que entra a terapia médica expulsiva, a TME. Usamos medicamentos, geralmente os alfa-bloqueadores, como a tansulosina. E como eles funcionam? Eles dissolvem a pedra? Não, eles não agem na pedra. Eles agem no ureter, no cano. Pense no ureter como um músculo. Esses medicamentos relaxam a musculatura, principalmente na parte final, perto da bexiga, que é a mais estreita. Ah, então é como relaxar um funil para que algo passe mais fácil. Exatamente essa a ideia. E o guia mostra que essa terapia funciona melhor para pedras que já estão nessa parte final e têm entre 5 e 10 milímetros. Mas e quando a pedra é grande demais, a dor não passa ou tem um sinal de infecção? Aí a intervenção se torna inevitável, e o arsenal hoje é vasto e minimamente invasivo. A opção menos invasiva de todas é a litotripsia extracorpórea por ondas de choque, a LECO. É aquele tratamento de quebrar a pedra por fora, né? Esse mesmo.
A máquina gera ondas de choque que são focadas com precisão milimétrica na pedra. E como isso funciona? Parece ficção científica. É uma tecnologia fascinante. As ondas atravessam a pele sem causar dano e entregam a energia direto na pedra, que vibra até se fragmentar em pedacinhos. E esses pedaços saem na urina? Saem como areia. Um detalhe técnico interessante que o guia aponta é que diminuir a frequência dos disparos de 120 para 60, 90 por minuto melhora os resultados. É um caso de menos é mais. E quando a lico não é uma boa opção? Se a pedra for muito dura, talvez. Exato. Aí a gente entra no mundo da endoscopia com a ureteroscopia, ou URS. Certo. Aqui, em vez de tratar por fora, a gente vai até a pedra. Usando um aparelho finíssimo com uma câmera na ponta, a gente sobe pelo sistema urinário até ficar cara a cara com a pedra. Uau! Uma vez lá, a gente passa uma fibra de laser pelo aparelho e pulveriza a pedra. Os lasers modernos, como o Thulium, podem transformar a pedra em pó. E depois desse procedimento, o paciente fica com aquele catéter interno, o duplo J. Sempre ouço falar do desconforto que ele causa. Essa é uma das atualizações mais relevantes do guia. Ah, é? Sim. A recomendação agora é que após uma ureteroscopia de rotina sem complicações, não é mais necessário deixar um duplo J. Nossa, isso é um grande avanço para a qualidade de vida do paciente. Um avanço enorme. Ele era usado para prevenir o inchaço, mas a evidência mostrou que em casos simples, ele pode ser evitado com segurança. E para aquelas pedras enormes de 2, 3 centímetros que ficam dentro do rim? Para esses casos, o padrão ouro é a nefrolitotomia percutânea, a NLPC. É um pouco mais invasivo, mas extremamente eficaz. A gente faz um pequeno furo de 1 centímetro nas costas, criando um túnel direto para dentro do rim. Por esse túnel, a gente passa um instrumento, vê a pedra, quebra e aspira todos os fragmentos. É a forma mais garantida de limpar tudo. É a mais eficiente para deixar o rim completamente livre de pedras grandes. As cirurgias abertas, que eram comuns, hoje são raríssimos. Certo. A crise passou, a pedra foi removida. Chegamos na parte que talvez seja a mais importante. Como evitar que aconteça de novo? Sim, e a medida número 1, a mais importante de todas, é a hidratação. Beber muita água. Mas o guia é específico. Não é só beber mais água. O objetivo é produzir de 2 a 2,5 litros de urina por dia. Para a maioria das pessoas, isso significa beber de 2,5 a 3 litros de líquidos, de preferência água. O foco é no resultado, uma urina abundante e clara. E sobre a dieta? Aqui a gente entra num campo cheio de mitos. O principal deles é o do cálcio. Cortar leite, queijos, isso faz sentido? Esse é talvez o maior insight que o guia reforça. A recomendação é manter uma ingestão de cálcio normal, em torno de 1 a 1,2 gramas por dia. Então, não é para cortar. Não. Cortar o cálcio da dieta pode, na verdade, piorar a situação. Espere um pouco. Então, a recomendação que todo mundo ouve pode ser prejudicial? Como assim? A explicação está no intestino. Uma das principais substâncias que formam pedras é o oxalato, que está em muitos vegetais, nozes, chocolate. Certo. Quando comemos cálcio junto, eles se ligam no intestino e são eliminados nas fezes. Se você restringe o cálcio, o oxalato fica solto, é mais absorvido pelo corpo e vai parar na urina. Aumentando o risco de formar pedras de oxalato de cálcio. Exatamente. Portanto, o cálcio na dieta é nosso amigo, é um protetor. Isso muda tudo. Se o cálcio não é o vilão, quem são os verdadeiros culpados na dieta? Os alvos principais são o sal, o cloreto de sódio e o excesso de proteína animal. O excesso de sal faz os rins eliminarem mais cálcio na urina, o que é um fator de risco enorme. E a proteína animal em excesso também aumenta a acidez da urina e a excreção de cálcio. Então a orientação é uma dieta mais balanceada. Isso, estilo mediterrânea, rica em frutas, vegetais e fibras. Essas são as dicas gerais. Mas para aquele paciente de alto risco, isso basta? Muitas vezes não. Para eles, a gente precisa de uma investigação mais profunda. É aqui que a análise da pedra que foi removida e a coleta de urina de 24 horas se tornam essenciais. A urina de 24 horas. Ela é como uma auditoria do metabolismo renal. Ela nos diz exatamente o que está sobrando e o que está faltando na urina daquela pessoa. E com base nesses resultados, o tratamento pode ser medicamentoso e super específico? Perfeitamente.
A prevenção se torna uma ciência de ajuste fino. Se a auditoria mostra, por exemplo, excesso de cálcio na urina, a hipercalciuria, podemos usar um diurético tiazídico. Se o problema é a falta de citrato, que é um inibidor natural da formação de pedras, a gente pode prescrever citrato de potássio. Se o ácido úrico está alto, o halopurinol. É um tratamento totalmente personalizado. Que corrige a falha metabólica específica daquela pessoa. Fantástico. Resumindo a nossa conversa, a urolitíase é muito mais complexa do que parece. Não é uma doença única, mas várias. O diagnóstico é incrivelmente preciso, os tratamentos cada vez menos invasivos, mas a verdadeira revolução parece estar na prevenção, que é baseada em ciência. Exatamente. E isso me leva a um pensamento final, sabe? Algo para refletirmos. As diretrizes estão cada vez mais claras em associar a formação de pedras, especialmente as recorrentes, a um risco aumentado de perda de função renal e de desenvolvimento de doença renal crônica. Nossa. Portanto, tratar uma pedra no rim não é apenas sobre resolver um episódio de dor insuportável. É uma janela de oportunidade, é um alerta do corpo que nos permite agir para proteger a saúde dos rins para o resto da vida. A prevenção não evita apenas a próxima cólica, ela preserva o órgão.